na cidade da polícia. Ela, mulher do traficante Celcinho da Vila Vintém, é presa pela polícia. Atenção, tá chegando aí, ó, não é associação ao tráfico, é homicídio. Deise Mara de Souza Rodrigues, a Deise da Vila Vintém, é acusada de mandar matar 2 rivais do marido. Como? Todos os detalhes, como foi essa ordem e como a polícia chegou até ela, você tem nesta edição do SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia, simbora, que tem muito mais. A polícia abre investigação para apurar as circunstâncias da morte de um preso dentro da delegacia da Taquara. A família não acredita na versão de que ele teria se matado dentro da cela. E você vai ver ainda material exclusivo. Você só tem aqui no SBT Rio. Pela primeira vez, o vereador Misael, filho da Flor de Lis, filho da deputada, recebe uma equipe de reportagem em casa. Você tá vendo aí, ó, ele tá respondendo a todas as perguntas de Fábio Barreto. Nas investigações, ele também participa. Ele deu à polícia, inclusive, um dos depoimentos mais contundentes sobre o caso. Misael diz que não guarda mágoas da mãe e nega a influência nas nomeações de alguns irmãos a cargos públicos. Dor e revolta no enterro do vereador morto na porta de um shopping em Niterói. Ele foi mais uma vítima, ele foi mais uma vítima de bala perdida. A gente mostra tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Qual o caminho para uma receita de sucesso? Rafael Paiva e Gisela Brantes estão de volta para desvendar as histórias por trás das receitas de família mais saborosas do Rio. Desta vez vamos buscar pratos que estão em uma família há gerações e foram o ponto de partida para que essa família abrisse um negócio de sucesso. Essa é a nova temporada de Caminhos do Chefe. Estreia, dia 14, 12h30, Caminhos do Chefe. Tamo de volta, tamo junto. Olha só, daqui a pouco você vai ver, olha, a chegada dela na cidade da polícia. Cadê? Coloca a imagem, por favor. Você tá vendo a chegada de dentro do caveirão da mulher do Celcinho da Vila Vintém. Não é a primeira vez que ela é presa, mas o que acontece é que dessa vez a acusação, na verdade, é de homicídio. Deise Mara de Souza Rodrigues, ela é acusada de mandar matar pelo menos 2 rivais do marido. Inclusive, como seria esse diálogo e como seria a ordem disso, a gente vai te contar daqui a pouquinho. 11h44. Esgoto a céu aberto, lixo, falta de pavimentação e muito buraco. Eu poderia estar falando de qualquer lugar do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Mas a gente está falando sobre a reclamação dos moradores da rua Hildebrando Silva, em Austin, em Nova Iguaçu. Dizem que já cansaram de pedir socorro à prefeitura, mas até agora nada foi feito. Um dos moradores, que é deficiente visual, resolveu capinar o mato para conseguir chegar em casa sem sofrer acidente. Isabela Antais. Todo mundo se machuca aqui, porque não tem asfalto, o esgoto aqui é céu aberto, é rato, é mosquito, tudo de ruim tem aqui. Lutar por melhorias no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é mais que uma rotina para os moradores da região. A prefeitura, que deveria fornecer uma assistência mínima à população, se encontra literalmente ausente. Tenho artrose, minhas pernas doem muito, então, para mim subir e descer isso aqui dói muito. Então, eu para evitar também, quando tá assim sol, eu ainda desço, mas quando tá chovendo, jamais. A subida da estrada, feita de barro, repleta de buracos, acaba sendo um desafio diário para os moradores idosos que residem na rua Hildebrando Silva. É o caso do senhor Silvino, deficiente visual que, mesmo possuindo limitações, acaba fazendo o trabalho que não é de sua competência: capinar o matagal da subida para ajudar na qualidade de vida de quem mora por ali. Isso tudo que eu estou pisando aqui, sou eu que limpo isso aqui. Se não limpasse, não dá para ninguém passar. Mas tudo que eu faço não é por causa de mim, não, é por causa de meus irmãos, porque eu ainda posso cair e levantar. Mas tem pessoas aqui que estão pior do que eu, que se caem não se levantam. Esgoto a céu aberto na rua Hildebrando já é mais que habitual para um bairro que, segundo moradores, nunca recebeu a visita da Secretaria Municipal de Obras. Usar o banheiro de casa e ter um mínimo de saneamento básico é um sonho. Para se ter dimensão do problema, a água que sai da encanação do banheiro cai do cano direto para o esgoto ao ar livre. É um cheiro horrível. Inclusive, lá em casa estava dando tanto rato que eles estavam subindo na telha e descendo pela parede.
Entre os buracos e lixos espalhados e queimados, é possível notar ao fundo uma rua completamente pavimentada. Mas logo os moradores chamaram atenção para isso e contaram que, na verdade, a via foi reconstruída através de uma vaquinha. Eles juntaram, em média, R$ 8.500 e chamaram 5 caminhões de cimento para realizar a obra no local e deixaram a rua mais uniforme. Seu Luiz é representante da Associação de Moradores aqui do bairro de Auschwitz, em Nova Iguaçu, e há 49 anos vê a mesma situação, né, seu Luiz? Não tem caminhão de coleta não entra aqui. Já pedi para eles entrarem, ele falou que não entra porque a rua aqui está muito precária, é risco do caminhão entrar aqui, tombar em cima de uma criança, até mesmo de alguma residência. Então a gente vai viver assim, a Deus dará. Chega a época de eleição, eles vêm aqui querendo voto, mas nada faz. Cabe a eleição, não tem nada. Estamos abandonados aqui nesse bairro. É, Fê, é desse jeito mesmo, não muda. Não é aí, em qualquer outro lugar. 3, 2, 1, é dedo na cara. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu disse que vem buscando recursos com o governo federal para realizar obras da região em relação à falta de coleta de lixo. E capina, é assim que fala? E capina, né? Porque o cego teve que capinar o local. A empresa municipal de limpeza urbana afirmou que vai enviar hoje uma equipe ao local para verificar as denúncias. Olha só, bando de picareta. Desculpa. É óbvio que o prefeito pode não saber, para isso se delega a função. Mas isso é bem coisa de gente que não sabe fazer gestão. Olha isso daí. O cego tem que capinar asfalto, construir um hospital, fazer uma escola é um troço que tem que ter dinheiro, tem que ter recurso do governo federal. Agora, deixar uma situação como essa, é um monte de gente que trabalha na prefeitura. Pega a lista da prefeitura, quanta gente não tá lá. É só você ter uma gestão de mandar os caras lá e capinar. Pô, capinar tem funcionário dentro da prefeitura. Olha a situação, um cego tem que capinar para ele não tropeçar no galho e acabar caindo e sofrendo acidente. É literalmente largado o bairro. Se vocês me falarem em relação a botar pavimentação, isso aquilo que é obrigação de vocês, porque é promessa durante a campanha, como disse a mulher, a gente até vai esperar o prazo. Agora, capinar, precisa a gente ir até lá para depois simplesmente vocês falarem que hoje vão mandar uma equipe e a gente vai esperar para ver. Doutor Marcos Amin chegou aqui. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde. O professor estava acompanhando comigo e a gente estava comentando justamente isso, né? Se fosse só aí, a gente até fazia um mutirão e ia lá ajudar, né? Mas não é só aí. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, doutor Marcos, nossos telespectadores. Absolutamente revoltante a situação que a gente verificou aí, né, Isabelle? É esgoto a céu aberto, né? É um cego tendo que capinar. É esta senhora aí que está sendo colocada na imagem. Imagina a dificuldade. Ela disse, nos dias de chuva, ela fica presa dentro de casa. E nós estamos falando de uma obra extremamente simples, de uma obra extremamente barata. Eu gostaria de ver aonde mora o senhor prefeito de Nova Iguaçu. Eu gostaria de ver qual é a sua casa, qual é o seu apartamento, qual é o seu lugar de moradia, para que a gente comparasse, né, com os dos eleitores. Porque na hora de pedir o voto, Isabelle, eles sabem onde ir. Na hora de pedir o voto, eles sabem direitinho quais são as necessidades da comunidade. Sabe por quê? Porque eles vão lá prometer que vão resolver exatamente aqueles problemas. E que, infelizmente, isso não é feito. Lamentável. E eu não vou ficar só na questão do executivo, porque a gente tem um legislativo nessas localidades e provavelmente, né, doutor Marcos, um vereador foi eleito. Cadê o vereador que também vai lá, que não vai defender, que não tem fiscalização, que deveria ser o olhar do povo? Não tá. Ou se tá mais cego do que o que tá capinando. E não está cumprindo uma das suas missões constitucionais, Isabelle. Além de legislar, o poder legislativo fiscaliza o poder executivo. Então deveria estar fiscalizando. Isso aí, Isabelle, como você muito bem disse, não precisa de um processo demorado, não precisa de uma licitação, basta zeladoria, né? Basta ter zelo com a coisa pública, zelo com a comunidade, carinho, atenção, né? Muitas vezes falta isso ao gestor público. Olha só, não, gente, a imagem é chocante, né? A imagem, você tem mato para tudo quanto é lado. A mulher falou que já conhece até o rato que entra na casa dela. Já imaginou? Eu já estaria morta. Se um rato bate, eu já teria tido um treco. Coloca a imagem aí, vamos voltar para a cidade da polícia? Vamos ver a imagem, a mulher do traficante Celcinho da Vila Vintém acaba de chegar lá na cidade da polícia, chegando lá no trabalho do doutor Marcos Amin. Hoje tem, ó, tá agitação lá na tua área lá, ó. Chegou dentro do caveirão, você tá vendo a imagem. Qual que é ela, gente? A que tá com o delegado é a da frente, né? São 3 mulheres, agora que eu vi que são 3 mulheres. Deise Maria de Souza Rodrigues, que já é bem conhecida aí dos delegados, já visitou bastante a delegacia, a cidade
delegado da polícia, só que dessa vez me surpreendeu que não é por associação ao tráfico ou uso do dinheiro do tráfico do marido. A acusação é de homicídio, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora... daqui a pouco tem isso, material exclusivo. Pela primeira vez, bota ele aí. O vereador Misael da Flor de Lis, agora eu falei certo, é o nome dele, tá, gente? Filho da deputada Flor de Lis, recebe uma equipe de reportagem para falar do assassinato do pastor e das investigações. Ele deu à polícia um dos depoimentos mais contundentes sobre o caso. Misael disse que não guarda mágoas da mãe, tá aí na foto, e nega a influência nas nomeações de alguns irmãos em cargos públicos. Eu ainda continuo chocado, mais do que tudo, de ver o Misael quase da mesma idade do pastor e era padrasto dele, adotado por ele. Essas coisas assim, é uma coisa de doido, né? Mas tá bom, daqui a pouco você vai ver com exclusividade ele falando com uma equipe de reportagem. Vamos para essa agora? Simbora. Um homem encontrado morto dentro de uma cela na delegacia de Jacarepaguá. A polícia diz que foi suicídio, mas a família contesta essa versão. Fabiano Martinez, roda pra gente. Rodou. No enterro do jovem, neste domingo, no cemitério do Caju, parentes e amigos estavam inconsoláveis. Marcos Vinícius Gouveia Gomes, de 33 anos, foi encontrado morto na última quinta-feira dentro de uma cela da delegacia da Taquara, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, o jovem se enforcou com a própria camisa presa à janela da cela. A família só ficou sabendo da morte dele na sexta-feira por esse advogado. Ele faleceu por volta das 20 horas e 20 minutos, né? E a gente só tomou conhecimento do falecimento dele no dia seguinte, por conta do documento fornecido pela Defensoria Pública que permitiu concluir pelo óbito. Quando o Marcos morreu, ele não estava sozinho. Havia um outro preso com ele na cela, que, segundo a polícia, estava dormindo no momento em que o corpo foi encontrado pelos agentes. E é justamente isso que está chamando a atenção da família. A pergunta que eles fazem é como o rapaz conseguiu se enforcar sem que ao menos o homem tivesse acordado. Isso é bastante estranho, né? Que um preso esteja dormindo numa cela de delegacia e que não tenha, ao mínimo, acordado com um barulho certamente produzido com o asfixiamento do Marcos. A Polícia Civil informou que abriu uma investigação para apurar os fatos. 5 policiais que estavam na delegacia e o acompanhante de cela de Marcos serão ouvidos. Os policiais não souberam informar o número de protocolo referente ao contato efetuado com a SAMU. Eles também não informaram como o preso foi encaminhado para o IML. Também não informaram quem detectou o óbito, porque somente um médico pode atestar o óbito de alguém, né? Então a gente não sabe até agora exatamente como ele morreu, né? A gente vai procurar das provas desse suicídio, como a camisa, né, que ele utilizou para se suicidar, né? E as autoridades policiais vão ter que explicar o porquê, né, dessa falta de informações acerca de um procedimento tão grave, né? Tão grave ocorrido nas dependências da delegacia. Marcos foi detido na quinta-feira depois de bater em um veículo na Taquara e fugir. Logo depois, ele foi a um posto de combustível no mesmo bairro, onde colocou R$10 de gasolina e não teve dinheiro para pagar. Segundo o motorista do carro que ele bateu e os PMs que fizeram a prisão, Marcos aparentava estar alcoolizado ou sob efeito de entorpecentes. De acordo com parentes, ao chegar à delegacia, ele informou que havia usado drogas. Os pais irem numa delegacia onde a fiança já tinha sido arbitrada por um delegado de polícia e a publicidade não tenha sido dada aos pais, que o seu filho poderia ter sido solto e tenha levado para casa com a responsabilidade dos pais. O Marcos estava sob a tutela do Estado. Marcos tinha 6 anotações criminais anteriores, incluindo furtos, agressões à ex-companheira e aos próprios pais. De acordo com a polícia, ele havia saído de uma clínica de reabilitação e pegou o carro da família depois de beber e usar drogas. A luta de Marcos contra a dependência química já durava 12 anos. Ele deixa uma filha de apenas 3 anos. Ninguém está isentando a culpabilidade do Marcos, né? Isso é uma doença. Nós queríamos uma resposta do governador
na Constituição Federal, ele é um juiz federal, onde está o princípio da dignidade da pessoa humana. E isso vai ser averiguado, provavelmente já deve ter aberto, né? O Fabiano falou que a polícia já abriu ali para investigar como teria sido a morte, a princípio encontrado e tido como suicídio. Eu vou ao vivo agora falar com o Fabiano Martinez, que acompanha com a família em relação a saber exatamente o que aconteceu. Se ele teria mesmo tirado a própria vida, a família falou, a gente não vai descartar aqui, falar que as culpabilidades dele, mas precisa ficar claro para a família se ele mesmo tirou a própria vida ou se aconteceu algo ali dentro que eles não sabem. O que eles querem é saber exatamente o que aconteceu, mesmo que seja, no final das contas, que ele acabou tendo tirado a própria vida, né, Fabiano? Exatamente isso, Isabelle. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Olha só, e foi com a própria família que a gente acabou de descobrir que um caso muito parecido em 2014 aconteceu nessa mesma delegacia. Um advogado preso apareceu morto também com uma camisa enrolada no pescoço. Foi uma pesquisa feita pela família do Marcos Vinícius e pelo advogado também. Uma outra coisa que está chamando muito a atenção deles também foi o seguinte: o laudo do IML apontava que o Marcos Vinícius havia morrido em casa e não na delegacia. Foi a família, junto com o advogado, que fizeram pressão para que o laudo apontasse sim a causa da morte ou o local da morte na delegacia, ou melhor, na delegacia, exatamente. Eu estou aqui com o Jorge Gomes, que é irmão do Marcos Vinícius, que tem outras questões também para levantar. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. O meu irmão ele era uma pessoa doente, dependente químico. A dependência química é uma doença grave. A gente não está questionando atos que ele tenha cometido na vida dele, mas uma coisa que eu sei é que meu irmão vivia pela filha dele de 3 anos. E ele daria a vida dele por ela, mas ele não tiraria a própria vida. E toda essa história, a gente até agora não recebeu nenhum contato do Estado, ninguém nos procurou, tudo que a gente conseguiu fazer foi porque a gente correu atrás. Nenhum contato nem quando ele foi preso, nem da morte dele, das circunstâncias da morte dele, com que roupa ele estava, essa pessoa que compartilhava a cela com ele. Parece pra gente muito difícil de acreditar que um homem de mais de 1,80 m de altura, 90 quilos, faça isso dentro de uma cela com uma outra pessoa que está enquanto dorme às 8 da noite. Então a gente precisa de esclarecimentos, a gente exige esclarecimentos do Estado. O meu irmão estava sob custódia do Estado, ele era um ser humano. Ele merece ser tratado como tal e a gente, como família, merece receber as notícias, as informações corretas em detalhes do que aconteceu. Até agora, a gente tem tudo que a gente corre atrás. Muita desinformação, muita informação pouco clara, os policiais, o delegado não querendo se manifestar. A gente só quer a verdade. Nada vai trazer o meu irmão de volta. Ele era um pai que deixa uma filha linda de 3 anos. Ele deixa 2 pais que estão desolados. Uma avó que não pode nem desconfiar que ele não está mais aqui com a gente. A gente quer justiça, a gente quer informação, a gente quer o nosso luto vivido com clareza, sabe? A dúvida, a falta de informação é a pior coisa nesse caso. E o fato da gente ter descoberto, por nós, né, por conta, que um caso semelhante aconteceu 5 anos atrás, um advogado que entrou também bêbado, entrou em conflito com os policiais e apareceu mais tarde morto, eu não consigo acreditar que meu irmão, em menos de 12 horas, deu entrada numa delegacia e se suicidou. Eu não sei como é que ele tomou, né, em que circunstâncias isso aconteceu, e a gente precisa entender. Ô, Jorge... E a questão também da fiança que seu irmão tinha direito não ter sido avisado aos seus pais quando eles estiveram na delegacia. Não fomos comunicados da prisão dele, foi via Instagram que essa mulher com quem meu irmão passou a noite acabou sabendo. Meus pais estiveram na delegacia à tarde para tentar vê-lo, entregar remédios. Não receberam essa notícia de que existia a possibilidade de fiança, a gente pagaria, e muito menos da morte dele, do falecimento. Foi no dia seguinte o advogado tentando ir lá em Benfica recepcioná-lo. Horas depois foi descobrir o acontecido. A família tomou conhecimento da morte do meu irmão quase 24 horas depois. Isso não é correto. Meu irmão só pôde ser enterrado ontem, domingo, dias depois do acontecido. A gente exige informações claras, a gente exige respeito por esse ser humano e pela família. Agora, ele havia passado um período de internação, né? Ele tinha saído há quanto tempo da clínica de reabilitação? Ele havia saído há coisa de uma semana.
casos de dependência química, acontece da pessoa ficar um tempo internada e ter recaídas depois. Isso é algo que quem sofre esse problema, quem convive com esse problema, entende. A gente não pode ter uma política no Brasil e no Estado de criminalização dos doentes. Dependentes químicos não são marginais, não são monstros, são doentes, precisam do nosso amor, do nosso carinho e de tratamento. E não ficar preso numa cela e ser tratado como um bicho. Tá aí, né, Isabela, as palavras muito bem colocadas do irmão dos Marcos Vinícius. Se quiser falar com ele, ele está te ouvindo agora, pode perguntar, tá? Muito bem colocadas, e aqui todo mundo tem liberdade, principalmente para quem perde um ente querido. E eu acho que ele toca num ponto, vou começar pelo final, ele toca num ponto que é preciso ser tratado como doente, principalmente não só por ele, pela vida dele, mas pelos demais que estão no entorno. Porque uma pessoa dessa forma, que como aconteceu de chegar no posto de gasolina, pode acabar se transformando também num criminoso, como ele já tinha flagrante, já tinha ali, Jorge, outras coisas. Vocês mesmos falam, vocês não isentam a culpa dele de tudo que ele já passou pela polícia, de todos os crimes que ele cometeu. O que eu sinto na sua fala, Jorge, é o seguinte, para vocês... a dúvida é que está maltratando. Se tiver uma investigação e alguém chegar para vocês com explicação e falar, olha, é possível, aconteceu isso, aquilo, eu vejo que vocês são de uma família que tem não vou falar noção, me perdeu a palavra, mas que é consciente e que vai viver o luto e bola para frente. Aconteceu essa tragédia na vida de vocês, ele acabar se matando dentro de uma cela, tudo. Mas o que eu estou sentindo é que vocês precisam de um auxílio, que vocês precisam de uma resposta, que alguém dê um amparo, mesmo que fale, eu sei que vocês não querem ouvir isso, mas infelizmente ele acabou tirando a própria vida. Mas é isso que você está reclamando, vocês não estão conseguindo esse amparo, né? Porque mesmo se for a informação que é a pior de todas, que já foi a morte dele, mesmo que for a informação de que ele tirou a própria vida, a família tem que ter essa resposta para seguir em frente. O que você está falando é da falta desse amparo, dessa resposta, as respostas nesse princípio, pelo menos que possam ser dadas a vocês. É o desamparo, é isso, né? É isso, e tem um ponto que eu queria frisar também, sabe? Qualquer pessoa sob o efeito de álcool comete ações que ela não faria sóbria. Todos nós aqui já fomos para uma festa, bebemos, fizemos alguma coisa que a gente se arrependeu depois. Um dependente químico vive isso com recorrência na vida dele. E não é por vontade, é porque ele tem um vício, uma doença, ele não consegue lidar com isso. Então todos os atos que meu irmão e outros dependentes cometem quando estão sob o efeito de álcool, de drogas, é uma coisa. A outra coisa é o que o meu irmão era como ser humano, como pai, e ele sempre foi uma pessoa boa. Ele nunca fez mal a ninguém, ele sempre fez mal a si próprio. Ele ter quebrado um carro, o que for, isso pouco importa. O que importa é a vida do ser humano. E isso eu tenho plena convicção de que ele era uma pessoa digna. E o que a gente exige é respeito e informação. A gente quer saber a verdade. Eu vou te fazer uma pergunta, porque você a todo momento ressalta de que ele tinha a doença, de que ele fazia um mal para ele mesmo. Com a experiência do Dr. Marcos, que já dirigiu delegacia distrital, dependendo do que acontece, um preso que chega alterado, que tem um histórico de ter vindo com uma clínica, que cuidado é tomado dentro de uma cela? Porque muitas vezes até a própria roupa é tirada para evitar que ele faça mal contra ele mesmo. Isso existe? Exatamente, Isabela, você foi muito bem no ponto. Eu acho que de tudo isso aí, o que a gente pode tirar de conclusão até esse momento, a gente não pode falar se houve ou não um suicídio, seria prematuro da nossa parte, por isso há uma investigação em curso. O que você falou foi muito sensato, né? O que está faltando nesse caso é um amparo à família. A família merece amparo independentemente do que tenha acontecido. Né? Não é um evento incomum ocorrer isso, né? A gente estava falando aqui em off, enquanto o VT estava rolando, não é um evento incomum, né? Inclusive já aconteceu na mesma delegacia há 5 anos atrás. Sim, o Diego mandou aqui. Isso é um evento que costuma acontecer principalmente em pessoas com esse perfil. Né, pessoas que cometem crimes, mas não são criminosos, contumazes, não são violentos, mas acabam sendo violentos pela doença, por conta do uso de elementos psicotrópicos ou de bebidas alcoólicas, né, ou dos dois juntos, ou remédio misturado também, acaba ocorrendo esse tipo de reação. E a pessoa, quando cai em si, acaba fazendo uma coisa impensada que não faria numa situação normal, né? Pessoas que cometem crime de momento,
Isso acaba ocorrendo. Você tem uma linha tênue ali, aí, Isabelle, da análise que se faz, daquela pessoa ser um potencial suicida. Não estou dizendo que foi o caso. Está sendo investigado se foi ou não. Sim. Num potencial suicida, você deixa a pessoa de cueca. Isso fere, como disse, usando uma expressão que foi inclusive utilizada pelo Jorge, irmão da vítima, né, irmão do morto. Isso fere a dignidade da pessoa humana, então você tem que ter um equilíbrio nisso aí, se vai deixar a pessoa completamente sem roupa ou não, mas para preservar a vida da própria pessoa. Então é um limite muito tênue, Isabelle, que a gente precisa ter uma decisão na hora que nem sempre é acertada, né? Colocaram ele lá dentro e ele pode sim ter feito algo contra a própria vida, né? Você vê que ele já tem um histórico, né, de violência não só contra si, né? Ele já agrediu a mulher, por exemplo. Então a gente tem que ter calma. E a família é muito consciente, não é o né? momento da gente acusar nada, nem de ter conclusões precipitadas de nada, nem de suicídio ou não. Mas o que está faltando nesse caso aí, com certeza, Isabelle, é amparo à família, atenção à família, uma resposta, uma informação, para o mais preliminar que seja. O Jorge precisa, representando a família e falando muito bem desse amparo, dessa resposta, e a gente vai continuar justamente para isso, para que ele tenha uma resposta diante dos fatos, o que aconteceu e o que realmente aconteceu. Obrigada, então, ao vivo aí o Jorge, aí, ó, um beijo no seu coração, querido, segurando a foto do irmão com a sobrinha de 3 anos. 6h07, um policial militar e o irmão dele foram baleados na frente da casa em que moram em Nova Iguaçu, na Baixada. O PM chegava de uma festa com a esposa e o irmão. Os dois eram seguidos por criminosos que desceram de um carro branco e invadiram a residência. Tudo isso para roubar a arma do PM. O sargento Marcelo foi atingido por pelo menos 7 disparos. Veja. As imagens mostram o momento em que o carro do policial militar se aproxima da casa. Logo atrás está o veículo dos criminosos. Um irmão do PM abre o portão e o carro entra. O rapaz, então, vai atrás do cachorro que fugiu da casa. Enquanto isso, o carro dos bandidos estaciona mais à frente. Em segundos, 2 criminosos armados invadem a garagem e atiram. O rapaz empurra o portão e sai. Um terceiro criminoso manobra o carro e logo depois deixa o veículo e vai em direção ao irmão do PM. Toda a ação levou cerca de 1 minuto. Eles fogem levando a arma do policial. O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o sargento Marcelo da Silva Santos voltava para casa de uma festa. Ele estava acompanhado da esposa, que não ficou ferida. Marcelo foi atingido por pelo menos 7 disparos. O irmão dele também foi baleado no braço esquerdo. Os dois foram trazidos para este hospital da região. O irmão teve alta ainda durante a noite. Marcelo está internado e tem o quadro de saúde estável. Segundo dados do aplicativo Fogo Cruzado, este ano 59 pessoas foram baleadas dentro de casa no Grande Rio. O número é quase 74% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Vamos ficar nesse caso. Bota a imagem aí pra gente entender o que aconteceu na dinâmica, porque eu também fiquei meio assim. O cara tá chegando com a esposa, né, gente? Me ajuda aí. Com a esposa e com o irmão de uma festa, né? Em Nova Iguaçu. Você vê que tem o portão. O irmão tá abrindo o portão para ele chegar. Quando chegam, tem um cachorro ali que ele vai pegar, porque o cachorro fugiu. É o momento da chegada dos caras que estão ali, que vão acabar entrando nessa. Cadê outra câmera? Já chegam assaltando. É o carro que passou, olha lá, ó. É o carro que passou. Já chega assaltando. O irmão desesperado, de alguma forma, bate ali o portão, a reação, seja o que for. Esse irmão acaba sendo baleado lá na frente. É isso, capitão, que você falou? Esse irmão acaba sendo baleado lá na frente. Agora, uma pergunta rápida, analisando assim de longe. Doutor Marcos, os caras viram aquele que é o bandido de oportunidade, viu o portão, viu pegar o cachorrinho, falou, agora é a hora, ou os caras já sabiam que era um PM, entrou para roubar a arma e acabou fazendo os disparos quando viu que era policial? Difícil, né? Não, saber se o cara entrou para roubar a arma, acho muito difícil. Ela sabe que é PM, vou ali para roubar a arma do PM. Eu acho difícil. Quer arriscar o pelo dele também, né? Se já havia uma animosidade anterior e eles foram ali para executar o PM, não só para roubar a arma. Entendi. Mas fica muito difícil a gente saber, só com as imagens,
se foi uma coisa ou outra, né? Quando há assalto em relação a agentes de segurança, é normal, né, que haja mais disparos do que haveria contra uma pessoa que não esteja armada ou que não seja agente de segurança, né? Então a gente não dá para mensurar em relação aos disparos efetuados. Há de se angariar outros, né, de se reunir outros elementos de informação, outros indícios para a gente poder traçar uma linha de investigação. Só com essa imagem é difícil, né? Fica muito difícil só com a imagem, a gente vai ficar aqui no plano da ilação, da suposição. Né? Cada um vai ter uma opinião, mas fica muito difícil a gente acertar realmente uma linha de investigação tão somente com as imagens. É que o doutor Marcos vê com uma forma mais técnica. Eu e o Lier deve ter pensado, ou pode não ter pensado, igual eu penso assim, ó, pelo amor de Deus, porque daí vão falar, tá culpando a vítima, não é isso? Mas a gente tá falando Nova Iguaçu, um portão que demora para abrir, o cachorro que sai à noite para pegar, a gente, mesmo se não te falasse assim, ó, o que vai dar? Qual é a chance de dar certo eles entrarem e irem dormir ou de ladrão chegar? Dá muito fácil. Eu falaria, na hora que a chance de chegar ladrão ali era muito grande. Era muito grande. Tem uma coisa na imagem que me chama a atenção, né? Tem alguém que fecha o portão em determinado momento, né? É o irmão. É o próprio irmão, né? Essa ação me parece, assim, um pouco injustificada, porque ele fecha o portão quando os criminosos ainda estão dentro da casa. Eu também pensei isso, mas pode ser um reflexo, assim, sei lá, me desesperar e fechar o portão. Fechar o portão que a gente... Quer dizer, você manter um portão fechado significaria, de alguma forma... Você manter bandido e vítima junto. Bandido e a vítima junto, imaginando a possibilidade de que nessa casa, né, morassem outras pessoas. Então é ainda mais estranho, mas certamente, né, as investigações para frente dirão o porquê que essas ações foram feitas, inclusive essa que eu achei estranhíssima, que é fechar o portão nesse momento. Inclusive, quando o doutor Marcos fala aqui, ele fala uma frase que eu vou guardar. Quando eu vou numa cena de crime, o único suspeito que eu acho que não é suspeito sou eu mesmo, porque eu sei onde eu estava. Material exclusivo, você vai ver pela primeira vez o vereador Misael da Flor de Lis, filho da deputada Flor de Lis, recebe uma equipe de reportagem para falar do assassinato do pastor e também das investigações. É esse mesmo, tá? Esse é o filho adotado da Flor de Lis e do pastor, tá? Ele teve um dos depoimentos mais contundentes do inquérito. Misael diz que guarda mágoas, não guarda mágoas. Adoro, Humberto, teve um treco agora. Não guarda mágoas e nega influência nas nomeações de alguns irmãos dos cargos públicos. É porque é tanta gente, tanta coisa, tanta mágoa, sem mágoa, né? Que aí, na hora que eu falei, Humberto, sem mágoas. Ele não tem mágoas, segundo ele, tá bom? Daqui a pouco eu venho nessa história exclusiva do SBT Rio. Vamos lá. Foi enterrado neste domingo no cemitério Parque Niterói o corpo do vendedor que morreu atingido por uma bala perdida na porta do Plaza Shopping em Niterói na última sexta-feira. A reportagem é de Vivian Casanova. Rodou. Amigos e parentes não sabiam como descrever a dor que sentiam. Você fica sem chão. É assim, você não está acreditando no que você está vendo. Porque o meu sobrinho saiu de casa para trabalhar, saudável, né? Aí você, de repente, se você vê uma pessoa sai para lanchar e toma um tiro, e quando você vê, tá num hospital, numa sala de emergência. É muito doloroso, gente, é muito doloroso. É uma dor que a gente não sei explicar. Foi muito duro saber que eu criei um filho pro mundo e o mundo o levou. Tiago foi morto numa troca de tiros entre criminosos e policiais na noite de sexta-feira. Câmeras de segurança gravaram parte do confronto. 2 assaltantes abordam um motociclista e o obrigam a descer da moto. De repente, um policial do projeto Niterói Presente chega atirando. Nesta outra imagem, os criminosos já aparecem caídos no chão. As cenas foram registradas no centro de Niterói, em frente a este shopping, por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira. Segundo a polícia, tudo começou quando 4 homens roubaram este carro. A quadrilha fugia com a caminhonete quando perdeu o controle e bateu num ônibus. Policiais presenciaram o momento do acidente e houve uma troca de tiros. 2 assaltantes conseguiram fugir e os outros 2 foram baleados.
Um deles morreu e o outro foi levado ao hospital. 2 pessoas que passavam pela rua foram atingidas por balas perdidas. Tiago da Conceição Marins, de 31 anos, foi baleado nas costas. Ele foi socorrido por funcionários do shopping, chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Tiago era vendedor de uma loja de brinquedos que fica dentro do shopping. Ele havia acabado de sair para fazer um lanche quando ficou no meio do tiroteio. Cara fantástico, a gente está sentindo muito aí a perda dele. Tá sendo difícil pra caramba, não só pra gente que trabalhava com ele, convive com ele, mas pra família também. Um cara super querido, sempre de bem com a vida. Muito difícil, muito triste essa cena, mas eu vou lembrar dele, ele bem feliz, botando a gente pra cima. Irene Gagliano, de 63 anos, foi atingida na perna. A idosa teve alta durante a madrugada. Eu moro aqui em frente ao shopping. Eu fiquei bastante assustada, né? Foram muitos tiros, muitos. Quem frequenta o shopping, o mais movimentado da cidade, ficou chocado com o confronto. Infelizmente, a gente está acabando aos poucos. Muito triste. A família só quer saber de onde partiu o tiro que matou o Tiago. Peço agilidade nas forças policiais, o que puder ser feito, mais ágil para a família, né, ficar mais confortável, mais conformada também com esse tipo de situação. Cada um chorando aqui na tela do SBT Rio, e não é de hoje. As palavras mudam, mas o objetivo é mesmo. A vida você não traz de volta. Eu não quero nem olhar o pai ali. A vida você acaba não trazendo de volta. Mas o que acontece, essa é a imagem, né, gente? Que acontece que eles estão roubando, ó. Esse é o momento que eles estão roubando a moto, aí tiram a moto, aí vai chegar a polícia e o bandido acaba caindo. Aquele ali é o bandido, só que infelizmente, os dois, né? Os dois estavam lá. Só que infelizmente nesses disparos acabou levando a vida de um vendedor de loja de brinquedo na frente do local de trabalho dele. O que eu estava falando antes é sempre assim, quando a pessoa dá entrevista, não volta. Quem dera a gente conseguisse de alguma forma, se uma investigação trouxesse a vida de volta da pessoa, mas isso não acontece. Mudam as palavras, mas o pedido é o mesmo. De onde parte o tiro? Numa cidade onde muitas vezes você está andando no meio da rua, o tiro vem na nuca, vem no meio do peito, e no caso como esse, você está indo a caminho do trabalho, ou saindo, ou na porta, que ali é a porta do Plaza. Na porta para entrar no seu trabalho e por segundos você acaba perdendo a vida. E aí as palavras mudam, mas o pedido é o mesmo. Doutor Marcos, esse irmão que pediu justiça para saber de onde partiu o tiro, já que tinha 2 assaltantes armados que acabaram morrendo ali e o segurança presente que acaba agindo durante a ação, é possível dar essa resposta para essa família? É difícil dar essa resposta para essa família? Isabelle, de onde veio o disparo é muito simples de dar a resposta. Eu não sei se vai ser a justiça que essa pessoa quer. Né? Qual seria a justiça que essa pessoa? Não sei. Né? Cada um tem um senso de justiça. A gente tem leis, né, que devem ser seguidas e tem um magistrado, né, e todas as instâncias que estão acima dele para decidir os casos. Agora, se ele vai ter a justiça que ele quer ou não sei. Qual é a justiça? Cada um vai enxergar um modo de justiça aí. O que se tem hoje no Rio de Janeiro, né, que poucas pessoas conseguem entender, são pessoas que saem armadas à rua e têm além de ter como objetivo o patrimônio de outra pessoa, que isso tem em qualquer lugar, elas atiram sob qualquer circunstância. Né? Elas tiram a vida de pessoas por qualquer circunstância, pelo mínimo que seja. Sim. O que nós temos de diferente no Rio de Janeiro é isso. E todas as ações que se faz para diminuir esse tipo de resultado, que é a morte de pessoas inocentes... É o efeito colateral? Principalmente comunidades, elas são rechaçadas por aqueles que se dizem entendedores de segurança pública. Agora eu vou colocar aqui, porque até os delegados divergem. Eu vejo a opinião do Marcos, e cada caso é o caso, às vezes não diverge, na verdade, estou falando besteira aqui.
Num caso como esse, aí, professor, é fácil da gente estar falando eu, você, doutor Marcos, todo mundo bonitinho aqui, sentado no ar-condicionado. O agente de segurança, ele tem a obrigação de ver o crime e reagir. A gente aqui sabe, porque vai falar, pô, quem é policial ou do agente vai falar assim, é fácil vocês falarem aí, olha, pensarei, se eu soubesse que o meu tiro pode matar uma outra pessoa lá na porta, acabando de trabalhar, eu não teria dado tiro. É uma fração de segundos para tomar decisão. É uma coisa o seguinte, ou deixa o bandido agir e vai embora, e que pode também causar o tiroteio, ou impede a ação do bandido, matando os 2 bandidos, mas com efeito colateral que ele não gostaria que tivesse. Pois é, Isabelle, na verdade, assim, você até falou Escolha de início, Sofia danada, hein, gente? No início do programa, né, como é que os números da segurança pública vêm melhorando no Rio de Janeiro nos últimos tempos, e essa melhora é sempre louvável. Né? O que tem acontecido é que, junto com essa melhora nos indicadores gerais de segurança pública, existem alguns números que estão destoando dessa melhora geral. Um deles é esse número de pessoas alvejadas por balas perdidas. Então, é a tentativa de você, né, melhorar cada vez mais os números da segurança pública e diminuir a letalidade das ações. É claro que a gente não pode em nenhum momento aí criminalizar a priori o agente de segurança, mas o que a família está buscando é saber, primeiro, né, da onde veio esse disparo e, segundo, dentro das possibilidades, né, que essa pessoa que deu o disparo, caso ele tenha cometido uma ação ilegal, que ela responda, né, pelos seus atos nos termos da lei. Me parece muito claro, né, qual é o pedido. Eles nem acusam ninguém, que né? a família Eles só querem... está fazendo. Exatamente. Não há ali nenhuma acusação generalista de que foi o agente de segurança ou de que foi o criminoso. O que ali é um pedido. Isso me parece que o poder público tem todas as condições de fazer e o interesse de agir, inclusive, para esclarecer o que de fato aconteceu. E ali é um local de movimento total, né? Meio-dia e 21, rapidamente, que o Diego vai ter um treco aqui comigo. Só um parênteses, Isabelle, porque quando você colocou o professor Lier, você disse o seguinte, aí é muito fácil a gente decidir. O agente de segurança não atua ou atua e tem um efeito colateral. Não, a gente nunca sabe quando tem efeito colateral. Não tem como. Se a gente já não tem bola de cristal. Soubesse, né, se a gente conseguisse prever o futuro e saber certamente o futuro, se haveria uma vez com a colateral, a gente não agiria nunca. Não tiraria nem o revólver da cintura. Isso impossível, sim. Isso foge, né, da normalidade. Sim. Né? Infelizmente. Pode ocorrer? Pode. Né? Mas a gente não tem a certeza a gente até imagina que o próprio agente de segurança assistindo agora até falando. Já ocorreu comigo como delegado da DH. Pois né? Imagina, qualquer pessoa. Tô indo, Diego, já vou. Então deixa. O policial do 7º Batalhão cometeu um erro, ele sabia que cometeu um erro. E você consegue ver, né, no rosto do policial, mas é um debate bem... É bem amplo, até o próprio agente de segurança que deve estar agindo a gente, deve estar muito mal do que qualquer um, assim, também que ninguém sai de casa trabalhando para agente de segurança, pelo menos a maioria, e vai falar, vou matar um inocente. Isso não é incabível, tanto é que a própria família diz, a gente quer justiça sem acusar ninguém. 12h22, é essa lauda aqui, gente? Vamos lá. Um pintor está desaparecido há quase 2 semanas da Baixada. Ele saiu de casa para fazer um orçamento para um possível cliente, mas nunca mais foi visto. Câmeras de segurança mostram o rapaz parado na porta de uma loja de material de construção e depois entrando em um carro no dia em que ele desapareceu. A família está desesperada. Vivian Casanova conta pra gente. Dona Guacirema não suporta mais a espera por notícias. Não sei como é que eu tô resistindo ainda em pé, ainda faltando esse pedaço. Não sei como é que eu tô aguentando. Sem saber notícias, sem ninguém saber de nada. Marcelo Paiva Oliveira, de 45 anos, está desaparecido há 14 dias. Esta foi a última mensagem que ele mandou. Oi, coração, tô aqui na NEA, coração, que eu vou esperar o cara para ver o negócio do serviço aqui. Eu tô aqui, mas daqui a pouquinho eu tô chegando aí, tá, coração? Não se desespere, coração. Papai está chegando, tá? Marcelo mora em Angra dos Reis com a família, mas toda segunda-feira vem para Queimados trabalhar. O último trabalho foi uma obra no centro do Rio e ele já estava em busca de outros serviços. No último dia 20, Marcelo recebeu uma ligação para fazer um serviço de pintura. Ele veio até esta loja de material de construção para fazer um orçamento. Depois, saiu e ficou aguardando aqui na porta o suposto contratante. As câmeras de segurança da região registraram Marcelo esperando a chegada de alguém na calçada com o celular na mão.
Cerca de 40 minutos depois, um carro escuro se aproxima. Marcelo se curva para ver quem é e, na sequência, embarca no veículo. Foi a última vez que Marcelo foi visto. A família não sabe dizer quem seria a pessoa que entrou em contato com ele para o serviço de pintura. Vocês nem desconfiam quem pode ser esse contratante, né? Nada? Não, nada, porque ele não falou nada, ele só falou que tinha um serviço marcado. E como ele estava fazendo esse outro serviço, a gente achou que provavelmente seria para fazer depois que acabasse esse outro. Ele estava prestando assim do dinheiro, porque ele estava fazendo uma casa, ajudando a construir a casa do filho dele, estava terminando as coisas da casinha dele, então ele estava querendo quanto mais trabalho, melhor. Os irmãos procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência, mas até agora as investigações não avançaram. Vivo morto, pelo menos para me saber, pra me acalmar o meu coração, porque eu sei que se estiver vivo aparecer, ele vai ser abraçado. Se ele estiver morto, pelo menos para me fazer um enterro. Olha, gente, por mais que a gente fale do número de balas perdidas que a gente estava falando aqui, eu vou num contraponto. A gente viu um irmão chorando em relação à morte do irmão agora há pouco mesmo, mas para ele ali tem o luto, em que ele sabe o que aconteceu, tem o ritual, que a gente faz a despedida e tudo mais. Num caso como o desaparecido, é uma tortura o tempo todo. As pessoas morrem, a vida continua e elas ficam paradas naquele dia. Vocês sabiam quantas pessoas desaparecem e muitas vezes nem o corpo a pessoa sabe onde está mais? Aqui no Rio de Janeiro, em todo o estado, 1 a cada 3 dias. Ou seja, 1 a cada 3 dias, é óbvio que nesse meio tem gente que brigou com a família, que resolveu ir para a vida, não sei na onde, não tem muita ligação. E agora, num caso como esse, você tem as últimas imagens. Doutor Marcos, numa investigação, essa imagem que você quer falar, Diego? É possível, de alguma forma, com a tecnologia que vocês têm, saber nesse carro, que é o último que ele entra, qual que é a placa, se alguém reconheceu, se for bandido, se é roubado? A partir desse carro é importante essa imagem? Isabelle, eu não falo de meios de investigação. É possível sim chegar. Eu não costumo falar como instrumentos de investigação, sim, porque acaba atrapalhando investigações futuras. Mas é possível sim se chegar a alguns dados com aquela imagem. Essa imagem é um fato importante. Imagem é sempre importante para a investigação, né? Por diversos aspectos. E no caso da vítima também, né, gente? Sim, para a dinâmica, né? Crime de sequestro, Isabelle. Ele é o de branco, né, gente? Principalmente. Quando não é aquela extorsão mediante sequestro, né, que pode não haver uma relação entre vítima e autor, a vítima é escolhida tão somente pelo seu poder aquisitivo. Quando é um crime assim de sequestro, de rapto, né, ou qualquer coisa nesse sentido, há geralmente uma relação anterior entre vítima e autor. Né? Então, volta essa imagem para mim. Você levantar a vítima, assim como se faz no homicídio, tá, Isabelle? Você levantar o histórico da vítima, saber com quem a vítima se relacionava, suas relações profissionais, pessoais, imagem, amorosas, né? Tudo que ele vinha fazendo nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses na sua vida, para a gente poder traçar uma possível linha de investigação. Volta essa imagem aí, tá vendo? Eu tô doida, eu vou até ficar quieta no que eu pensei aqui. Mas chega essa menina, ela acaba saindo, ela faz uma imagem pro carro. Ela entra no carro? Ela não entra no carro. Ela atravessa a rua. Tô doida? Tô assistindo muito seriado? Isabelle, não sei. A gente tem Volta nessa imagem. Ela faz uma imagem do carro? Volta essa imagem. Ela olha pro carro, né? Olha só, deixa eu falar o que ela faz ou se eu tô doida. Ela olha pro carro e sai. Ela tá ao lado dele assim, ele não tá reparando a vítima, ele tá aqui. Aí ela tá no meio da rua, o carro vai parar, tudo bem, você sair. Eu posso estar doida, ela faz uma imagem aqui assim, ó. Ela entendeu? olha em direção ao veículo. A imagem é um pouquinho antes, ela faz uma imagem aqui assim, ó. E depois eu acho que ela vai entrar no carro. Pra mim ela era passageira. Ela vai embora. Ela vai embora. Aí a polícia que vai falar, também, né, posso fazer nada, porque é melhor a gente ficar quieto do que pior a gente, né, levantar alguma coisa. Ok, vamos ao vivo agora com quem? Vivian Casanova. Tiroteio em um bar deixa um morto e outro ferido. A Vivian Casanova tem as informações. Onde, Vivian? Boa tarde pra você.
Olá, Isabelle. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Rio. Pois é, foi um tiroteio nessa madrugada por volta das 4 horas da manhã, aqui em Padre Miguel. Nós estamos exatamente no ponto que aconteceu, Isabelle, na rua Francisco Real, em frente a um bar que é bem conhecido aqui na região e que também é muito movimentado. Rafael Rodrigues Soares, de 27 anos, estava aqui bem em frente quando foi baleado. Ele foi atingido no tórax, no abdômen, no braço e também nas costas. Rafael foi socorrido por populares e levado para o hospital Albert Schweitzer em Realengo. Ele permanece internado, Isabelle. Desculpa, o Rafael faleceu. Quem permanece internada é outra vítima, uma vítima de bala perdida que também estava aqui no local, que é a Flávia Cristina Brito, de 39 anos. É ela que está internada no hospital Albert Schweitzer. A polícia fez uma perícia no local, Isabelle, e acredita que tenha sido uma execução, porque nada foi levado, não teve notícias de assalto, apenas os disparos em direção a Rafael. E a Flávia acabou também sendo atingida, ela que permanece internada no hospital Albert Schweitzer, Isabelle. Da gente pedir as informações técnicas para o Dr. Marcos, todo tipo de matéria como essa, eu fico pensando, a gente não sabe, o professor, vai em qualquer bar, eu não vou muito em bar, mas quando você vai num bar, você não sabe quem está do teu lado. Já pensou se tem uma treta dessa, alguém para ser executado, tu vai de gaiato no negócio? Em qualquer lugar público, Isabelle, em que a gente esteja, eu particularmente gosto muito de ir a um barzinho, né, a gente não sabe quem está ao nosso lado. Assim como a gente não sabe quando a gente pega um Uber, quando a gente pega um táxi, né, são aqueles fatos da vida que a gente absolutamente não controla. Agora, é realmente muito triste, né? A gente vê sempre, mais uma vez, esse grande número de armas que estão na mão aí de bandidos. Né? E eu tenho certeza que o governador já está olhando com muito cuidado para desarmar, né, esses grupos de criminosos e eliminar de vez isso, ou reduzir esse tipo de evento na nossa cidade. Olha só, daqui a pouco eu volto com a Vívia, que tem mais informações para a gente. Ficou pronta a reportagem da prisão. Primeiro coloca a imagem dela. Essa daí é a Deise, a mulher do Celcinho da Vila Vintém. Ela acabou de chegar não, né? Chegou de manhã ali na cidade da polícia, vem aqui comigo. Ela está presa, não por associação ao tráfico, mas ser acusada de pelo menos 2 homicídios. Veja na reportagem. A xerifa da Vila Vintém chegou em um veículo blindado à cidade da polícia, no Jacaré, na zona norte do Rio. Deise Mara de Souza Rodrigues, de 56 anos, foi presa pelos policiais da Delegacia de Combate às Drogas. Ela é acusada de praticar diversos crimes, entre eles ocultação de cadáver e homicídio qualificado, segundo a polícia. Os crimes aconteceram em agosto de 2015. Tomamos conhecimento que contra ela constava um mandado de prisão por homicídio e por ocultação de cadáver. E no dia de hoje, uma operação cirúrgica realmente, montamos uma estratégia, fomos até lá, onde a informação e a investigação apontavam seu paradeiro, localizamos, prendemos e conduzimos. Não houve reação, de maneira alguma, sem nenhum confronto, sem ninguém ferido. Deise estava em casa em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, quando foi surpreendida com a chegada dos agentes. Segundo a Polícia Civil, ela passou a comandar o tráfico de drogas na Vila Vintém após a prisão do marido. E preciso usar um veículo blindado, né? É bom, de regra, as comunidades do Rio sempre se espera um confronto de criminosos. Embora a Vila Vintém não temos muito esse histórico, mas é bom resguardar a vida dos policiais. Deise Mara é esposa do traficante Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém. Ela chegou a visitar o marido neste domingo. O criminoso está preso desde 2002. Ele chegou a ficar atrás das grades no Presídio Federal, mas atualmente está preso no Complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Celcinho da Vila Vintém, todo mundo já conhece, é figurinha já de álbum. Você acredita, doutor Marcos, aí agora o que causou o maior espanto não é a associação ao tráfico, tipo, usufruir do dia, tipo, determinar a morte de pessoas, pelo menos 2 homicídios. É isso que me causou espanto, não dela ter sido presa. Espanto nenhum, ainda mais quem conhece bem essa quadrilha aí da Vila Vintém, Isabelle. O genro já tentou tomar o poder
o vulgo palhaço, Marcos Vinícius, vulgo palhaço, tentou Tem mais flor de lis espalhados por aí. Tomar o poder do Celcinho da Vila Vitem, que é casado, era casado ou é casado ainda com a filha do Celcinho, esses dois sobrinhos dele. Então, essa relação ali familiar do Celcinho nunca foi muito estável ou então, digamos assim, muito pacífica, né, Isabelle? Mas a Deise, ela assumiu algumas funções do marido. Algumas funções do marido, né? Era a voz do marido na cadeia, fora da cadeia, e em relação a esse homicídio houve possibilidade de imputação de autoria em razão de alguns elementos de informação que foram conseguidos durante o curso da investigação lá de 2017. Então a gente tem o caso Flor de Lis, podemos ter agora o Cravo e a Rosa. Todo mundo tem espinho, calma, todo mundo tem espinho. Vamos lá, simbora, 12h34, muita coisa para mostrar aqui, ó. Foi enterrado nesse final de semana o corpo do jogador de futebol que foi morto com um tiro na nuca quando chegava em casa na Pavuna. Veja. Com muita dor, os familiares enterraram durante este final de semana o corpo do jogador Emerson Coelho, mais uma vítima de bala perdida no estado do Rio. Eu tenho 5 filhos. Mas se fosse para me trocar pelo meu irmão, me trocava. Porque eu não aguento isso. Em vez de ele estar me enterrando por eu ser mais velha, eu que estou enterrando o meu caçula. O ex-atleta do Atlético Meritiense, de 26 anos, foi atingido por um disparo na nuca na noite da última quinta-feira, quando chegava na porta de casa na Pavuna, zona norte do Rio. O jovem, que tinha o apelido de Tafarel, chegou a ser levado para a UPA de Costa Barros, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que um forte tiroteio começou e que, em seguida, Emerson acabou sendo atingido por policiais militares. Já a corporação informou uma outra versão. Segundo a PM, os agentes flagraram um assalto a carro e reagiram à ação dos bandidos. Eu acho que não existe bala perdida, como o companheiro ali está falando. Existe bala achada. E essa bala que matou o meu irmão, foi direto para ele. E pensou que o meu irmão era um vagabundo que estava correndo para dentro de casa, mas meu irmão não era. Parentes contam que Emerson tinha acabado de ser contratado para trabalhar no SEASA em Irajá, também Zona Norte. Para eles, a pior dificuldade agora será enfrentar, além da dor, a grande revolta por ter perdido uma pessoa inocente. Eu espero justiça, porque não é só meu irmão hoje que está aqui, deitado nesse caixão. Mas sim tem outros, entendeu? Então eu peço justiça, porque meu irmão ele estava chegando do trabalho. Meu irmão era um trabalhador, o sonho dele era ser jogador. Então eu peço justiça pelo meu irmão, porque isso não vai ficar impune, não vai. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, de janeiro a setembro deste ano, 131 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Destas, 37 morreram. No mesmo período do ano passado, foram registrados 26 óbitos, um aumento de aproximadamente 43%. Eu e o meu pai queremos justiça e todos os meus familiares. É por isso que agora nós pedimos justiça! 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 Caraca, é o quê? O quarto caso que a gente ouve aqui com palavras diferentes, né? No caso, para quem não lembra, ele jogava futebol amador. Também fazia, tá aí a imagem, entrava de madrugada na SEASA para complementar, porque a vida de jogador dele era amador. A gente sabe que nesse Brasil, de meu Deus, jogador de futebol, só quem ganha bem é um mínimo do mínimo, o resto é tudo salário muito baixo. Trabalhava e na volta na Martin Luther King, que a gente sabe, e próximo à comunidade, na favela ali, Final Feliz, onde não havia registro de operação, não havia registro de nada. Na sexta-feira, tentaram confirmar se tinha um registro de 2 carros que tinham sido assaltados algumas localidades anteriores, mas também não confirmaram, é isso, né? Não confirmaram, ou seja, do nada, apertam, um tiro que bate na nuca dele. É óbvio que é possível encontrar, mas assim, é tanta bala, você imagina, professor, durante uma operação. Você vai ter o que a gente sempre pergunta, vai fazer isso, aquilo, mas no caso como esse, o cara tá voltando para casa, sem operação, sem um registro de ocorrência na localidade, ele simplesmente agacha e as pessoas olham, ele tá com sangue e morreu com tiro na nuca. É por isso que a impressão, né, que dá é aquela que é colocada na própria reportagem, né, pela declaração da irmã. Quer dizer, uma bala que não parecia uma bala perdida simplesmente, porque não havia, na notícia da reportagem, não havia uma troca de tiro, Isabelle.
não havia uma operação policial, não havia, segundo a reportagem, uma guerra de traficantes. Não havia presença de viatura, não havia presença... Você não tinha um registro daqueles elementos de tensão, milícia, tráfico e polícia entrando na comunidade, que em geral geram esses eventos. Ali realmente parece uma coisa talvez mais direcionada. Doutor Marcos Amin pode dizer... Então, doutor Marcos Amin, ela diz o seguinte, que a bala... parece muito bala perdida, mas pode ser que alguém mirou e acertou ele, porque não tinha presença policial, não tinha nenhum crime acontecendo, não tinha operação policial. Aparentemente estava o ir e vir normal. E ele tomar um tiro, a irmã fala que ele... Certeiro, alguém assim, pode estar como se fosse um sniper aí, ou alguma coisa. Não, porque ele também não tinha treta nenhuma. Gente, na Avenida Suburbana, é isso que a gente está comentando? A Martin Luther King é suburbana. Antiga suburbana. Ali não tem comunidade, gente. Ali tem beco. Não, qual que é? Onde que é? Fala. Qual que é? Perto do Chapadão. Automóvel na Pavuna, Pavuna. Automóvel Clube. Trocaram. Aqui de sexta-feira a gente falou o tempo todo do Martin Luther King. Diga. Tá, mesmo ali no Automóvel Clube, ali beira, né, comunidades. Ali é uma via expressa. Não chega a ser expressa, mas porque ali dentro não é uma linha amarela ou uma linha vermelha, mas ali é grande circulação. Ali é interior de comunidade, ali não tem boca de fumo. Né? Então, bala perdida. Agora, sniper também, ali na não é sniper que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que parece que foi uma coisa... Alguém que estivesse tocando. Não, teve um tiroteio, alguém deu um tiro... Alguém que foi executar ele, aí tem que investigar. Isso. Tem que investigar a vida pregressa da vítima. Ou alguém fez um disparo e uma delas acabou acertando ele no meio do nada. É por isso que tem investigação. Agora, a gente já viu muitas vezes, né, Isabelle, e diversos vídeos já foram mostrados aqui no SBT Rio, que traficantes de comunidades ficam dando tiro a esmo para outra comunidade. Uma hora certa, né, meu povo? Uma hora alguém, né? Uma hora, infelizmente. Tiro não tem preconceito, né? Tiro não vai somente em traficante. E nem tem bala com endereço, a não ser que tenha, né? Eu quero mandar na frente. Eu vou mandar um abraço. Pode acertar, sim, acidentalmente alguém. Eu vou mandar um abraço para ela que entrou ao vivo aqui com a gente, né? Que estava segurando a mãe, que não conseguia falar, o pai também que não conseguia falar. É a mesma que deu a entrevista para a gente ali. 12h41. Agora sim, material exclusivo do caso Flor de Lis. O SBT Rio entrevistou o vereador de São Gonçalo, Misael, filho da deputada Flor de Lis. Ele deu à polícia um dos depoimentos mais contundentes sobre o suposto envolvimento da parlamentar na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Misael nega as nomeações dos irmãos em cargos na prefeitura e diz que não aguarda... Gente, por que eu tô falando isso, né? Não guarda mágoas da mãe que o acusou de ter interesse político no crime. Parece bandido querendo mentir, né? Toda hora errando. Vai, pode rodar. Parece um pesadelo que meu pai foi viajar, uma viagem que ele está demorando a retornar. É inacreditável o que aconteceu. Um filme de terror. Que parece que não tem fim. Pra gente é um grande pesadelo, uma dor no coração muito grande. Ele era tesoureiro do pastor do Ministério Flor de Lis. Executou tarefas importantes no projeto político e religioso da família. E depois do assassinato do pai, o pastor Anderson do Carmo abandonou a igreja da mãe, da qual ele próprio ajudou a fundar. Se separou de parte dessa família, que colaborou com sua eleição, interrompendo raízes, retirando o sobrenome político que era Flor de Lis. Misael, apenas Misael, como quer ser chamado, e não mais Misael da Flor de Lis, deu à Delegacia de Homicídios um depoimento considerado um dos mais importantes para a investigação. Falou à polícia sobre o comportamento da mãe antes do crime, deixando claro que ela tem envolvimento com a morte do marido Anderson. Agora, pela primeira vez, depois do crime com exclusividade, no seu gabinete, o vereador de São Gonçalo, Misael, recebeu uma equipe de reportagem para falar da mãe Flor de Lis e das denúncias que foram exibidas na última sexta-feira, aqui no SBT Rio, onde ele teria tido envolvimento com a nomeação para cargos públicos das irmãs Daiane, Renata, Roberta e Marci. As 4 irmãs ganharam empregos em secretarias de governo de São Gonçalo. Elas foram contratadas 15 dias após os depoimentos que deram os investigadores, colocando a mãe Flor de Lis como suspeita da trama do crime. Outro filho da pastora e da deputada federal, que também tem cargo público, é Luan dos Santos. Ele é subchefe de gabinete de Misael.
Misael nega envolvimento com as nomeações das irmãs. Sobre essas nomeações, como é no executivo, eu não tenho nenhuma gerência. O ideal é pegar alguma informação com a assessoria de imprensa do executivo. Eu não tenho. Fiquei sabendo, sim, pelo Diário Oficial, que eu sou vereador, tenho que fiscalizar. Mas eu não tenho nenhuma gerência sobre o executivo. O senhor acha correto manter o Luan dentro do seu gabinete? Por que não? Por que é incorreto? Seu irmão? Não, ele não é meu irmão, né? Ele vem, trabalha, fomos criados juntos, mas ele não é meu irmão de sangue, não é um nepotismo, né? Ele é um assessor presente, atuante. Suas irmãs têm ligações políticas com outras pessoas? Como é que elas conseguiram entrar, serem nomeadas 15 dias depois dos depoimentos na DH? A nossa família é uma família política, né? Tem um vereador, tem um deputada e tinha meu pai, que era um articulador. Aí eu não posso, já estou te respondendo, né? Aí eu não sei se elas tiveram contato com outras pessoas, aí eu não posso te responder por elas. A entrevista seguiu até um ponto onde foi inevitável não deixar de falar de Flor de Lis. Após vazamentos dos depoimentos, Flor de Lis enviou nota à imprensa alegando que Misael teve uma discussão com o pastor Anderson para ser candidato a prefeito de São Gonçalo, cargo que era pretendido pelo pastor Anderson. Entretanto, no segundo depoimento, Flor de Lis cai em contradição, quando ela declarou à polícia que não se recorda de nenhuma decisão ou questão política que possa ter desagradado alguém ou outro grupo político. E poucos dias após o crime, Flor de Lis disse também aos jornalistas que o momento era de harmonia em família. Misael, ao contrário da mãe, que disse que o filho é ambicioso e ganancioso, preferiu dizer que não guarda nenhuma mágoa da deputada. Não tem ex-família, não tem ex-irmão, ex-mãe, não tem ex-família. Não tem, pra mim não tem rachadura, não tem nada. Tem filhos que falaram certas coisas no seu depoimento e tem filhos que falaram outras. Mas não tem. Se a minha mãe me ligar agora, eu atendo, normal. Conversaria com ela Converso normalmente? Normalmente. Não tem ex-família, não tem ex-família. Não tem ex-mãe, ex-irmão, não tem. É verdade ou mentira que o senhor tentou atrapalhar o projeto político da sua família? Isso nunca aconteceu. Nunca, de nenhuma maneira, até porque todas as decisões vinham do meu pai, do Anderson. Em nenhum momento, nenhuma pretensão minha de ser deputado federal, conforme o senhor está falando aí, e nem sei aonde ela falou. Foi alguma nota, ou não sei se foi alguma reportagem. Foi uma nota? Uma nota. E a prefeito de São Gonçalo nunca passou pela minha cabeça. O senhor confia no Ministério Flor de Lis? Sempre confiei. E hoje? Hoje já não estou mais lá, né? Até o presente momento que estava, antes da minha saída, sempre confiei. Se abandona aquilo que se confia? Não é que eu abandonei. Não tinha como mais continuar sem meu pai. Não tinha mais como continuar. Foi uma tristeza muito profunda, conforme eu já falei. E ficou emocionalmente, eu fiquei muito abalado. Eu sei que para vocês é até difícil compreender, mas a gente tinha uma ligação muito forte. Muito forte. E emocionalmente, para mim, não tinha como mais continuar sem ele. Nesse momento, o que é justiça para o senhor? Justiça, quem fez isso com meu pai tem que ter suas consequências. Então, bota o Fabinho aí, só para eu não esquecer o mote. A pessoa assume meu pai, o padrasto, que tem praticamente a mesma idade que ele, ou ele, em alguns momentos, parece até ser mais velho que o pai dele. Mas ele não assume como irmão o cara que ele emprega. Eu não entendo, Fabinho, é meio incoerente. Ele chama o pastor de pai, mas o irmão que
é adotado com ele não assume de irmão, então ele pode botar para não configurar nepotismo. É uma incoerência atrás da outra. Poderia ser até aquela música, uma incoerência, sabe? Aquela sofrência atrás da outra. O irmão, o filho do teu pai não é teu irmão. É uma coisa de... Eu juro que ainda vai dar nó na minha cabeça, eu vou pedir licença, eu e o Fabinho, de coisa de tanto que tá dando bolo na nossa cabeça. Imagina da polícia, né, Fabinho? Você tá na porta da casa onde aconteceu o crime. Boa tarde. Oi, Isabelle, ótima tarde para você. Realmente é muito difícil, né? Você compreender, a gente tenta dar o espaço, direito de resposta. Eu conversei muito com a assessora do Misael, expliquei a ela a necessidade de que o Misael precisaria falar, precisaria se posicionar a respeito dessas denúncias que surgiram. E o Misael, gentilmente, de maneira muito cortês, me recebeu no seu gabinete, seus assessores também foram todos eles muito educados. Agradeço pela oportunidade da entrevista, eu acho que de qualquer maneira você esclarece alguns pontos, entretanto outros ficam realmente a serem pensados, né? Principalmente a respeito dessa questão do Luan, que é subchefe de gabinete do vereador Misael. Eu estou aqui na porta da casa da Flor de Lis, da deputada federal e pastora Flor de Lis, aqui em Pindotiba, em Niterói, até porque esse tem sido a tônica da vida da Flor de Lis. Portão fechado, a família apenas abre o portão para fazer as suas atividades, as suas rotinas. Agora há pouco as crianças já saíram para a escola, mas o momento realmente é esse. A Flor de Lis não fala, não se pronuncia. Quando ela tenta falar alguma coisa é sempre através de uma nota, normalmente, aparentemente redigida pelos seus assessores. E também agora há pouco um dos filhos veio aqui fora, perguntou por mim, quis saber qual era o meu telefone para que nós pudéssemos nos falar mais adiante. Eu disse, olha, eu vou tentar agora falar com a Flor de Lis. Normalmente, nesse horário, em outras oportunidades, ela estava em casa, mas estava em casa reclusa, estava em casa sem querer falar com as pessoas e sem querer, evidentemente, atender pessoas que não são da família e, consequentemente, da igreja do Ministério Flor de Lis. Mas eu vou tentar aqui, muito rapidamente, ver se alguém atende a gente, ou a própria Flor de Lis, possa estar em casa e conversar conosco, até para que a gente possa ter a oportunidade de ouvi-la mais uma vez. E a nossa tentativa, a nossa insistência, o trabalho do jornalista. Oi, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, a deputada Flor de Lis se encontra? Então, ela não está. Eu peguei o contato com o senhor e ela entrará em contato. Ela entrará em contato conosco? Isso. Estamos aguardando. Tá ok. Nós precisamos muito falar com ela, por favor. Tá ok. Você é o? Oi? Você é o, por gentileza? Douglas. É o Douglas, né, Douglas? Pois então, Douglas, eu peço, por favor, que a deputada entre em contato conosco para que ela possa conversar a respeito das últimas notícias que foram vinculadas, não só aqui no SBT, mas como também nos outros veículos de comunicação, por favor, Douglas. É importante que a deputada fale. Ok, foi ela mesma que pediu para pegar o telefone com o seu contato, ok? Tá ok, mas ela está em casa, ela pode vir falar conosco? Não, ela não está em casa. Ela não está em casa? Não está em casa. Eu aguardo. É isso, Isabelle. Estou tentando fazer o nosso trabalho, que é de localizar a deputada para que ela fale alguma coisa, né, minha amiga? É isso aí, Misael já falou. Todo mundo tem direito de falar, gente. Ninguém aqui, quem faz o papel de mostrar os fatos e a gente vai atrás é a própria delegacia, quem vai julgar é a justiça. 12h52, depois que o SBT Rio fez uma denúncia sobre poluição e vazamento de esgoto nas lagoas de Piratininga e de Itaipu, a Prefeitura de Niterói fez uma operação para fiscalizar as ligações das casas com a rede de saneamento básico. A ação foi nesse final de semana. Isabela Ontais. Os passa na beira da lagoa, não tem peixinho para eles comer, estão comendo rato, como eu presenciei esses dias, a garça pegando o rato para se alimentar. Uma denúncia exclusiva feita pelo SBT Rio há 3 semanas, que mostrou o baixo investimento em saneamento básico na região, fez com que a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Conservação, realizasse uma blitz neste final de semana para fiscalizar as residências que ficam à margem da lagoa. Não é de hoje que as lagoas de Piratininga e Itaipu sofrem com o descaso das autoridades. Segundo ambientalistas, por falta de tratamento adequado, a vida ambiental na região está se tornando cada vez mais escassa. Há 2 anos atrás, meu marido ainda pescava camarão. Pouco, mas ainda tinha. Então, esse ano já não tem mais nada. Tinha piraúna, tinha bagre, tinha caraúna, tinha curvina.
E esse peixe sumiu todo a lagoa. O grande responsável por isso, pelo esgoto da lagoa, hoje é a Águas de Niterói, né? E sob a fiscalização da prefeitura, que tem um convênio com o INEA para fazer a gestão dessas lagoas, né? Então a gente está cobrando aqui a responsabilidade tanto no tratamento, uma cidade que pretende ano que vem atingir 100% de tratamento de esgoto, ainda continuar poluindo a lagoa. No entorno das lagoas existe, em média, 70 mil moradores e diversas casas. Além das residências, é importante lembrar que as construções estão aumentando em peso sem nenhum tipo de cuidado e responsabilidade com a natureza. A prefeitura afirma que desde 2013, ano em que as vistorias começaram, mais de 22 mil fiscalizações foram concretizadas. Além disso, a prefeitura está fazendo a renaturalização do rio Jacaré, que é o principal rio, né, que deságua na Lagoa de Piratininga. Estamos também, vamos licitar agora, o serviço de desobstrução do canal do Tibau. Com tudo isso, a lagoa vai estar muito melhor do que ela está hoje e o niteroense vai ter muito orgulho desse sistema lagunar, que é um patrimônio natural muito importante do povo de Niterói. A operação, que recebeu o nome Ligado na Rede, surgiu com o intuito de conscientizar a população sobre a importância de ligarem a instalação de casa diretamente à rede coletora de esgoto. Porém, muitos moradores ainda estão se adaptando às normas. O senhor Espíndola, morador há 13 anos da região, por exemplo, recebeu a equipe dos agentes da Blitz em casa. Ele conta que assim que comprou a residência, não sabia que a mesma não possuía ligação recomendada pelas autoridades. Descobri por acaso que não estava ligado. Imediatamente fiz o serviço, E a Niterói vem fiscalizando bastante. E todos aqui, com exceção de um que fez há pouco tempo que foi notificado. E esperamos que assim seja com os outros vizinhos, Façam as ligações para que tudo flua normalmente. Olha só, vou mandar bem a real aqui, tá? A gente fez a reportagem porque vai partir de uma denúncia nossa. Mas, alô, prefeitura, precisa, Estão correndo atrás do que já deviam ter corrido há muito tempo, Já devia ter feito isso há muito tempo. Ah, que lindo, que maravilhoso, parabéns, Parabéns e uma vírgula, Tivesse sido feito antes, a gente teria feito a denúncia, que é grave, que não tem camarão, que prejudica a moradia, que prejudica o trabalho dos outros. Então, estão pegando no leitinho bem derramado, tá bom? Parabéns, muito bem feito. Que continue. Vem aqui comigo. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já! Tamo de volta, tamo junto. Rapidamente, beijo pra quem, professor? Pra minha grande amiga Sandra Cai e pra Nação Rubro-Negra, que tá dando show. Não é, rapaz? Rumo a Tóquio, direto. Direto, ó, você não errou dessa vez. Marcos Amin. Gente, que fixação que ele tem em Tóquio. Mudou uns 15 anos já pra Dubai. Ah, ele errou de novo. Já faz uns 15 anos que foi pra Dubai. Uns 15, assim, por baixo. Mas vai lá. Robert do Carmo e Alexandra do Carmo. Fizeram aniversário ontem e hoje, respectivamente. Um beijo e saudações. Ó, eles votam pra você. Eles votam pra você. Não tem problema. Eu gosto que fica perto, porque pra sentir o cheiro tem que estar perto. Então... Isabelle, manda um beijo pro Felipe, filho da Monique. Beijo, Felipe. E eu quero deixar um beijo pra essa fofura, ó. Registra aí na sua história, hein, Laurinha? Nasceu hoje a Laurinha, que é aqui a sobrinha do nosso querido Luan, que é filho do irmão dele, o Alan, com a cunhada Priscila. Muita saúde pra você, tá bom, meu amor? Olha